90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligado direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online e mais uma vez, antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu queria convidar vocês a participar desse show de homens, de senhores bonitos e academicamente incríveis. Mr. Davi, Mr. The Boss e Mr. Leandrinho. Estamos falando da live mais importante da sua vida. Você tem 3 pessoas que estão garantindo que você irá acertar 150, 160, 170, até 180 questões do Enem. Ele vai te ensinar como isso pode acontecer, né? De novo, ó, The Great Boss, nosso Leandro Vieira, nosso professor de filosofia barra sociologia, barra coach, barra curumim, etc, etc, etc. Temos Mr. Davi, o único professor de redação, né? O único, não é o melhor, é o único que pode te oferecer o que ele te oferece. E Leandrinho, o apaixonado, tô botando até aqui, ó, o apaixonado pelo nosso querido Flamengo. Esses 3 professores irão no dia 11 de setembro, perdão, meu diretor, 11 de setembro... Segunda-feira, portanto, mais conhecido como segunda-feira. Dia 11 de setembro, segunda-feira, às 16h30, uma live importantíssima para as suas definições no Exame Nacional do Ensino Médio. Não percam essa live importantíssima. Bom, estamos voltando então, estamos voltando para a nossa aulinha de determinantes e, conforme prometido, essa aula aqui vai te mostrar o procedimento, o algoritmo, o passo a passo para que você calcule o determinante de uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então eu começo escrevendo aqui o título. Determinante de uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Então, essa forma, esse passo a passo, esse procedimento só vai servir se a matriz que nós estivermos estudando, ela for uma matriz quadrada e de ordem 3. Fora isso, meu querido, não vai dar, não vai funcionar, correto? Então, vamos lembrar, né? Se é uma matriz quadrada, é uma matriz onde, obviamente, o número de linhas e o número de colunas é rigorosamente iguais, né? Além disso,
vai existir uma diagonal principal, vai existir uma diagonal secundária. A diagonal principal é aquela onde os elementos linha e coluna são iguais. Nesse caso serão primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. E a diagonal secundária é a que resta, é a outra diagonal, correto? Então, aqui o procedimento é o seguinte, para ficar mais fácil, pessoal, eu vou dar logo um exemplo. Porque esse passo a passo é melhor que você já tenha um exemplo numérico para você já praticar já dentro do exemplo numérico. Então vamos imaginar que eu tivesse uma matriz A e essa matriz A ela fosse formada pelos seguintes elementos. Deixa eu aqui inventar aqui. Deixa eu dar uma inventada aqui. Então é 1, vamos botar por coluna. 1, 3, menos 2. Vou pedir desculpa a você para que o número não fique tão grande. Eu vou botar números pequenininhos, tá? 1, 3, menos 2, 0, 1, 1, 2, menos 2 e menos 3. Pronto. Tá aqui. O determinante dessa matriz. Quer dizer, o determinante não, perdão. A matriz, né? Essa aqui é a matriz A 3×3. Tá? O procedimento que a gente vai utilizar, o algoritmo que a gente vai utilizar aqui, ele é chamado pela academia como sendo regra de Sarri certo? É chamada, portanto, de regra de Sarri, Sarros, né? Deu aqui uma manchadinha, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Esse sujeito aqui, ele fugiu, vamos dizer assim, eu tô aqui até inventando moda. Ele talvez tenha ele talvez tenha pensado em fugir do método tradicional, que é um método que a gente não vai tocar na aula de hoje, e para fugir daquele excesso de contas que a forma tradicional acaba impondo a gente, ele utilizou um algoritmo, provou o algoritmo, viu que dava certo para qualquer matriz de ordem 3, e a partir daí ele começou a divulgar esse procedimento para as academias, né? Para as universidades. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma regra, é um procedimento, é uma receita de bolo, é um passo a passo, tá certo? Tem fundamentação matemática? É claro que tem, né? Mas é uma regra, um procedimento. E que procedimento é esse, Glaucio? Bom, o primeiro procedimento é que devemos repetir as duas primeiras colunas. E calma, tá, pessoal? Tem alguns livros, se de repente você estudou, ele também fala, em vez de repetir as linhas, em vez de repetir as colunas, ele sugere que você repita as linhas. Na verdade, tanto faz, tá? Você pode ou repetir as duas primeiras linhas, ou você repete as duas primeiras colunas. Em qualquer um dos casos, a regra de Sarri vai funcionar, tá? Eu vou utilizar o princípio de repetir as duas primeiras colunas. Então, isso na prática significa o seguinte. Na prática, essa minha matriz, ela era formada pelos elementos 1, 3,
menos 2, 0, 1. 1, 2, menos 2 e menos 3. E aí a regra propõe que a gente repita as duas primeiras colunas. Então, vou pegar essas duas colunas, essa e essa, e eu vou repetir essa coluna aqui e vou repetir a outra coluna ali. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1, 3 e menos 2. Então, esses números vão ser repetidos aqui. E 0, 1 e 1. Esse número vai ser repetido aqui. Fecho a matriz. Obviamente, né? Isso é bem óbvio, que esse dispositivo acaba, de uma certa maneira, aumentando o número de colunas. E claro, você tem toda a razão. Essa nova matriz, essa nova forma de enxergar a matriz, não a deixa mais como uma matriz quadrada. Ela não é mais uma matriz quadrada. Mas observa, isso não é um problema, né? Nós estamos calculando uma matriz quadrada. O procedimento é que leva essa matriz a ser uma não quadrada, para que você consiga encontrar o seu determinante mais rápido. Tá certo? Então, fiz isso, repeti as duas primeiras colunas, e agora, pessoal, o que eu vou fazer é observar que com esse copy-paste, com esse copia e cola das duas primeiras colunas, eu acabei criando 3 diagonais principais e eu acabei criando 3 diagonais secundárias. Não é isso? Se você observar bem, as diagonais principais, elas seriam... Vou escrever até para ficar... o procedimento ficar bonitinho para você. Eu vou escrever aqui, ó. Observamos 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. A gente vai ver isso aqui. Então, a matriz ela é formada pelos elementos 1, 3, menos 2, 0, 1 e 1, 2, menos 2 e menos 3, 1, 3, menos 2, 0, 1 e 1. E aí, vamos agora destacar os elementos da diagonal principal, ó. Olha os elementos da principal, galera. Estão aqui, ó. 1, 1, menos 3. Primeiro trio de elementos da principal. 0, 2 e menos 2. Segundo trio da diagonal principal. Finalmente, 2, 3 e 1. Terceiro trio de elementos da diagonal principal. Se você observar agora, você tem agora os elementos da secundária. São eles 2, 1 e menos 2. Depois, 1, menos 2 e 1. Finalmente, 0, 3 e menos 3. Então, primeiro, eu copio e colo as duas primeiras colunas da matriz. Posteriormente a isso, eu identifico quem são os elementos da principal, quem são os elementos
da secundária e posteriormente a isso, eu vou calcular o produto de cada uma dessas linhas, dessas diagonais. Então, quanto é 1 vezes 1 vezes menos 3? Bom, o resultado disso dá menos 3. Então, o que eu escrever aqui em vermelho é o resultado da diagonal principal. A outra, 0 vezes qualquer coisa, é 0. 2 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 3, 6 vezes 1 é 6. Correto? Vou fazer exatamente a mesma coisa com a secundária. Olha só, 2 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4. Eu tenho 1 vezes menos 2 vezes 1, isso dá menos 2. 0 vezes qualquer coisa dá 0. E aí eu entro com a minha primeira, segunda, terceira observação. Meu terceiro passo desse meu passo a passo é somar os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, vou fazer isso agora. A diagonal principal, ela é formada pela soma de menos 3 com 0 com 6. O resultado disso é 3. E a minha diagonal secundária é a soma de menos 4 com menos 2 com 0. Bom, menos 4 somado a menos 2 somado com 0 dá menos 6. Meu último passo dessa operação é justamente utilizar a última parte do cálculo do determinante de uma 2 por 2, que vai ser o quê? Lembrar que o determinante da matriz, vou botar aqui, determinante da matriz é a diagonal principal subtraída da diagonal secundária. Esse cálculo da diagonal principal menos a diagonal secundária, a gente já tinha feito na matriz 2 por 2, essa parte final. Então, para a gente não é novidade. Então, essa nossa matriz A, o determinante dessa matriz A, vai ser diagonal principal 3 menos a secundária, que é menos 6. Bom, o oposto de menos 6 é mais 6. E 3 mais 6 dá 9. Então, o determinante de A é 9. Fechando, portanto, o nosso passo a passo, né? Eu dividi aqui em 1, 2, 3, 4 passos. Eu poderia até reduzir isso em menos passos, né? Mas para procurar ser o mais didático para vocês, eu dividi em 4 passos. Tá certo? Dividi em 4 passos. Antes de eu fazer aqui um segundo exemplo, já aproveita, pessoal, faz aí o seu print. É hora do seu print time. Você printa aí que eu vou responder a pergunta agora do John. John! Boa noite, Glaucio. Tudo bem com você, meu amigo? Com a sua pergunta vai ficar ainda melhor. O que exatamente é o determinante? É uma constante?
É um mecanismo particularizante? Caraca, meu diretor, mecanismo particularizante. Foi profundo, foi bem estilo essa mecanismo, vou até botar nas minhas aulas, é um mecanismo particularizante, gostei disso, né? É um mecanismo... Então, John, sua pergunta brincadeiras à parte, sua pergunta é muito importante, né? Porque assim, trata de conceito, né? Quando você fala para mim, o que é um determinante, né? Você está perguntando para mim assim, qual é o conceito de determinante? Esse determinante serve para quê? Eu vou aplicar esse conceito em que momento, né? Então assim, essa pergunta é muito boa. Bom, vamos lá. John, sem fugir muito da tua pergunta, o determinante, ele o determinante é definido como uma operação, né? Não sei se eu te frustrei muito na minha resposta, mas ela é uma operação matemática, muito particular, mas muito particular mesmo, da álgebra linear, das matrizes, tá? O seu efeito, né? Ele só é visto em ambientes que tratam direta ou indiretamente de matrizes. Ninguém vai te perguntar qual o cálculo determinante, por exemplo, de um conjunto, ou de uma PA, ou de uma PG, né? O determinante só tem sentido nesse ambiente que nós estamos estudando, tá certo? E um detalhe, hein? Não é qualquer matriz, é apenas uma matriz quadrada. Esse é o primeiro ponto. Tentando ainda satisfazer a tua curiosidade. Os determinantes, na grande maioria das vezes, eles aparecem em aplicações vetoriais. Ou seja, muitas das vezes, algumas equações mais complexas que a gente vê na universidade, que procuram estimar, por exemplo, estou aqui dando uma viagem que eu acabei de me lembrar desse exemplo, para você ter uma estimativa aonde será o vetor de uma epidemia como a dengue. Existe a possibilidade de você fazer um estudo de previsão unindo duas ciências, a matemática e a biologia, inclusive já existe esse campo, é a biomatemática, aonde essa equação ela não é uma equação qualquer, é uma equação matricial. É uma equação envolvendo matriz. E o resultado dessa operação é o determinante da matriz que você for montar, que você estiver modelando ali para encontrar o vetor daquela epidemia, daquela endemia. Então, assim, quando você precisa sair de um ambiente de tabela, um ambiente tabular, um ambiente matricial, e precisa transformar aquela tabela em um escalar, em um número, você utiliza determinante. Em algumas situações, agora eu estou voltando para o nosso ambiente, que é de ensino médio, quando você estuda o iniciozinho de vetores, para você calcular, por exemplo, o volume de um prisma, dado os três vetores, altura, comprimento e largura, você pode calcular o volume desse prisma calculando o determinante desses três vetores. Onde cada um desses vetores formarão uma linha dessa matriz, dando, portanto, fazendo alguns ajustes, dividindo essa matriz por um valor,
o determinante dessa matriz, de alguma maneira, vai te oferecer o volume desse prisma. Saí de um ambiente matricial, joguei o determinante, ele me retorna um escalar. Quando eu falo escalar, eu quero falar de quê? De número. Ele me oferece um número e esse número vai representar o volume daquele prisma com aquelas direções vetoriais, com aqueles vetores. Vetor altura, comprimento e largura. Então, na verdade, o que é o determinante? É uma operação matricial que tem como propriedade, falando a grossíssimo modo, converter um elemento matricial em um escalar, em uma constante. Só que essa ida não tem volta. Então, uma vez que eu faço essa conversão, eu não consigo retornar para a matriz. Tá certo? Espero que eu tenha, de alguma maneira aí, eu tenha contribuído para a sua pergunta. E brincadeiras à parte, ele é um mecanismo extremamente particular, como você terminou aí o seu comentário. Ele é um mecanismo extremamente particular. É algo que você enxerga apenas em ambientes matriciais e matriciais de dimensão quadrada, de ordem n. Tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado pela sua pergunta, tá, John? Vamos agora para um outro exemplo. Vamos supor que aqui eu tenha uma matriz A, 1, 2, 4, menos 1. Não, vou fazer melhor. 1, 2, 3, 2, 3, 5 e menos 1, 1 e 0, tá? Eu tenho uma matriz 3 por 3, com esse jeitão aí. E o meu objetivo é calcular o determinante dessa matriz, tá? Para eu calcular o determinante dessa matriz, qual é o primeiro passo que eu faço? É repetir as duas primeiras colunas. Então, eu nem fechei a matriz ainda para poder já fazer esse procedimento. Então, eu vou repetir a primeira coluna, eu vou repetir a segunda coluna. Então, isso vai aparecer aqui, ó, o 1, o 2, o menos 1. Vai aparecer o 2, o 3, o 1. Apareceu esses dois caras. Agora sim, né? Agora eu posso calcular o seu determinante. Eu até aqui, ó, não sei se você percebeu esse detalhe, eu já estou utilizando os módulos que representam o determinante. Eu já não estou utilizando os colchetes. Eu já estou indicando que eu vou calcular o determinante aqui, ó, usando os módulos. Agora, eu vou destacar para vocês os elementos da diagonal principal. São eles: 1, 3 e 0, 2, 5 e menos 1, 3, 2 e 1. Vou aproveitar que eu já estou com eles aqui destacados e já vou multiplicar os elementos da mesma diagonal. 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? 2 vezes 5, 10, multiplicado por menos 1 dá menos 10. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Eu vou até ser mais rápido ainda, né? Já vou aproveitar e já vou somar esses caras aqui, ó. A resposta disso é menos. Vou fazer isso agora com os elementos da secundária. Então, vamos lá. 3 e menos 1. Agora eu vou fazer aqui 1, 5 e 1. E eu vou fazer aqui o 2 e o 0, né? Então tá aqui. Vou fazer essa continha, ó. 3 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 9, né? 1 vezes 5 vezes 1 dá 5 positivo. E qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Agora eu vou somar esses elementos. Menos 9 somado a 5 somado a 0 dá menos 4 também. Então, o determinante da matriz A, ele vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária.
E o resultado disso aqui vai dar 0, né? Menos 4 mais 4, o determinante é 0. Pessoal, eu queria te dizer que quando eu escolhi os elementos dessa matriz, eu já escolhi esses elementos para que o determinante dê 0. Então, eu estou dizendo que existem determinadas situações que eu consigo prever se o determinante vai ser 0 ou se não vai ser 0, se o determinante vai ser um número positivo ou negativo. É o que a gente vai ver na próxima aula, né? Propriedades de determinantes. A gente vai ver algumas propriedades importantes, até para quando a gente for resolver sistemas lineares, esses sistemas ficarem um pouquinho mais espertos, um pouquinho mais inteligentes, né? Queria agora, para finalizar minha aula, tratar de um tema que o Matheus me perguntou lá no início, que é o conceito de matrizes inversas. Então, sobre matrizes inversas, matriz inversa. Bom, a matriz inversa... Bom, então, antes disso, né, só para não ser muito abrupto assim, falamos sobre determinante, falamos sobre determinante 2 por 2, falamos sobre determinantes 3 por 3, e agora a gente vai falar das matrizes inversas, que vai tratar muito do produto da multiplicação matricial, mas também vai envolver determinantes. Então, esses 15 minutos finais, eu vou falar da matriz inversa. Bom, então, para falar da matriz inversa, eu preciso lembrar o que é um número inverso. O inverso de um número é um número que, quando multiplicado por esse tal inverso, ele resulta em 1. Por exemplo, o inverso de 2 terços é 3 meios, porque 2 terços vezes 3 meios vai ser igual a 6 sextos, e 6 sextos é 1. Um outro exemplo, o inverso de 2, que é 2 sobre 1, é 1 sobre 2, porque 2 sobre 1 vezes o seu inverso, 1 sobre 2, vai ser igual a 2 meios, 2 sobre 2, que dá 1. Correto? Logo, usando a mesma ideia, se eu tenho uma matriz, se eu multiplico pela sua inversa, o resultado dessa matriz vai ser sempre o 1 da matriz. Quem é o elemento 1 da matriz? Quem é a unidade matricial? É a sua matriz identidade, é a sua matriz I, é a sua matriz unidade. Então, uma matriz multiplicada pela sua inversa vai dar a unidade matricial, a matriz I. Correto? Bom, isso é a definição pura, quase sem nenhuma explicação por trás. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai usar um exemplo numérico. E esse exemplo numérico eu peço um pouquinho da sua paciência. Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenha uma matriz bem simples, tá? Uma matriz 1, menos 2, 3 e 4. Ok? E o meu objetivo é encontrar a matriz... Eu vou botar até um número menor aqui. Botar assim, ó. Botar 2 aqui. E o meu objetivo é encontrar
a matriz inversa dessa matriz A. Como é que eu faço para encontrar essa matriz inversa? Basta inverter cada um dos elementos, o inverso do 1, o inverso do menos 2, o inverso do 2 e o inverso do 4? Não. Eu sou obrigado a utilizar essa definição. Ou seja, com essa definição, eu encontro a tal matriz inversa. Glaucio, me mostra como. Eu vou afirmar que a matriz inversa ela vai ser formada por esses elementos desconhecidos. E quando eu escrevo para você, aluno, o esqueleto, a forma teórica da sua matriz inversa, eu estou dizendo algo que eu não disse anteriormente. A matriz inversa, ela sempre terá a mesma dimensão da matriz origem. Ou seja, se a matriz origem é de 2 linhas e 2 colunas, a inversa também terá 2 linhas e 2 colunas. Partindo desse princípio, eu consigo garantir, uma vez que essa matriz inversa tem as mesmas dimensões da matriz original, eu automaticamente já consigo garantir que essa situação sempre será possível, desde que, daqui a pouco eu vou te dizer, qual é a única situação onde essa situação não ocorre. Ou seja, existe uma situação onde a matriz não oferece matriz inversa. A matriz não é invertível. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a matriz A formada pelos elementos 1, menos 2, 2 e 4. E tem uma outra matriz teórica formada por A, por B, por C e por D. E isso vai dar a matriz I, que é a matriz 1, 0, 0, 1. Bom, o que eu vou fazer com isso? Isso não é uma multiplicação, então eu vou executar essa multiplicação. Linha por coluna, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Lembra como é que é isso? Aula passada, aula da semana passada. Então vai ficar 1 vezes A, somado a menos 2 vezes C, depois 1 vezes B, somado a menos 2 vezes D, vezes A, 4 vezes C, agora eu estou fazendo essa linha com essa coluna, 2 vezes A, 4 vezes C, linha por coluna, 2 vezes B, 4 vezes D. E essa matriz, senhores, ela vai ter que ser igual ao tal 1001, que é a matriz unidade. Esse elemento vai ter que ser igual a esse. Já esse elemento vai ter que ser igual a esse. Ao mesmo tempo, esse elemento vai ter que ser igual a esse. E esse elemento vai ter que ser igual a esse. Bom, próxima etapa, naturalmente, é resolver esse sistema linear. Sistema linear é matéria da próxima aula, Glaucio? Não, se não for da próxima aula, é da outra aula. De qualquer maneira, a gente consegue resolver isso aqui, ó. Basta eu dividir essa segunda equação por 2. Para dar uma facilitada aqui, ó, esse cara é um múltiplo de 2, esse cara é um múltiplo de 2. Então, eu consigo reescrever assim, ó.
A menos 2C é igual a 1. E aqui embaixo, ó, A mais 2C é igual a 0. E para resolver esse sistema, eu posso usar o método da adição, ó, A mais A, 2A, menos 2C mais 2C dá 0, e 1 mais 0 é 1. Encontrei que o valor de A é meio, porque se o dobro de A é 1, o A é meio. E se o A é meio, voltando para cá, ó, 2C mais meio é igual a 0, o C vai ser igual a menos 1/4. Já encontrei o A, já encontrei o C. Vou fazer a mesma coisa ali, ó. Aqui, eu vou multiplicar essa equação por 2. Então, eu vou ter 2B menos 4D é igual a 0. E aqui eu tenho 2B mais 4D é igual a 1. Método da adição. 4B, aqui zerou, aqui dá 1. B é igual a 1/4. Se B é igual a 1/4, o meu D vai ser igual a 1/8. E com isso, eu chego... 1/8? É, 1/8. Então, eu vou ter como resposta que a matriz inversa vai ser meio, 1/4, menos 1/4, 1/8. Foi muito rápido, eu sei. Eu tenho convicção disso. Essa explicação ficou muito acelerada. Mas o ponto que eu quero te passar é o seguinte, olha que interessante. Para terminar a nossa aula, calcula o determinante da matriz A. O determinante da matriz A é diagonal principal menos a diagonal secundária. É 8. Calcula o determinante da matriz inversa. Vai dar 1/16 menos 1/16. Isso vai dar 1/16 mais 1/16, 2/16. 1/8. Olha que interessante. A matriz inversa oferece como resposta um determinante que é rigorosamente o inverso da matriz original. Outra justificativa, outra motivação para a gente chamar a matriz de inversa. O determinante de um é o inverso do determinante do outro. Promessa é dívida com seu velhinho. Não fica chateado com ele. Na próxima aula, eu vou iniciar falando de matriz inversa. E vou aproveitar para já tratar da primeira propriedade de determinante, que o determinante da matriz inversa é o número inverso ao determinante da matriz original. Então fica tranquilo, fica firme. Se quiser dar o print, é hora do seu print time. Mas se você printar sem ter entendido exatamente o que eu fiz, fica firme. Quarta-feira que vem eu inicio com essa matéria. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu! Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.